Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Do 31 ao 36. Abra sua Bíblia. Mantenha ela aberta. Vamos fazer uma leitura todos juntos? Vamos? Vamos olhar aqui na tela, porque são versões diferentes, né? Vamos olhar aqui na tela, se você puder ler junto. Vamos ler juntos. No 3. 1, 2, 3. Jesus. Trinta e dois. Amém. Outra versão: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O texto áureo, lá no versículo 32, nós vamos começar a partir dele, nós vamos subir o 31, mas vamos enfatizá-lo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo é um dos mais conhecidos, porém mal aplicados. Esse versículo, você escuta ele em diversas instâncias da sociedade, levando esse versículo a um entendimento político, esportivo, mas sem a verdadeira conotação e o aprofundamento e a interpretação que precisamos entender. Esse texto, ele é um texto onde pessoas se ocupam dele para simplesmente falar de uma verdade trivial. O fulano mentiu, foi descoberta a mentira. Logo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É claro que para nós entendermos esse texto, se formos esmiuçá-lo, ficaríamos aqui um bom tempo apenas nele. Mas a minha intenção hoje é caminhar junto com os irmãos no entendimento da verdade, da liberdade e de ser liberto. Eu posso estar livre, mas não ser liberto. E aqui é um entendimento, como que alguém pode estar livre, porém não liberto. Tem pessoas que estão libertas, mas aprisionadas. Outras estão presas, mas estão libertas. E nesse texto nós vamos entender o que Jesus ele quis trazer quando ele falava para os discípulos. Que se você for pegar o capítulo 8, ele começa o capítulo 8 fazendo algo muito especial, que é conversando com aquela mulher que foi pega no ato de adultério, e levaram aquela mulher até Jesus, para que ele sentenciasse aquela mulher. Como estava na lei, aquela mulher deveria morrer. Só que a própria Bíblia e o próprio texto vai dizer que eles queriam fazer uma armadilha para Jesus.
E o texto vai decorrendo a partir daí. Jesus desce do Monte das Oliveiras, ele fica na frente da porta, e quando essa mulher é apresentada para ele, com isso outras pessoas vão chegando, e Jesus vai dizendo e pregando. Dentro do texto, descendo no capítulo 8, onde ele diz também: eu sou a luz do mundo. E aí vai chegar exatamente no 32. E o 32, ele vai dizendo exatamente isso. Se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. Só nesse texto, a gente já tem aqui algumas primícias. Primeiro, conhecer a verdade para ser livre. E aqui eu já entendo. Que verdade que eu preciso conhecer? Segundo, eu preciso conhecer a verdade para me libertar. Me libertar do quê? Então, só nesse texto existe uma profundidade na qual nós precisamos entender que muito mais do que uma falácia apenas numa conotação de verdade ou mentira, existe uma essência profunda no que Jesus queria transmitir. Só que eu, para trazer base no versículo 32, eu preciso me apoiar, que vai dar um entendimento no versículo 31. Quando nós lemos no 32 por si só, abrindo mão de entender o 31, logo eu posso estar caminhando não pela interpretação de fato que o texto ele quer dizer. E o que diz o versículo 31? Põe aí, por favor, Miguel. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Aqui, deixa aí. Jesus começa a falar para bastante pessoas. Algumas pessoas não creram em Jesus. E olha que interessante aqui. Jesus disse aos judeus que haviam, o quê? Crido nele. Então essa palavra não é para ateu. Essa palavra não é para quem não é discípulo. Essa palavra é para quem creu. Então, quando eu entendo que essa palavra é para quem creu, isso me traz uma responsabilidade muito maior em avaliar qual é o nível de cristianismo que eu sigo. Qual é a aproximação que eu tenho de Cristo. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então aqui a gente já entende que essa palavra não foi falada para quem não acreditava em Jesus. Essa palavra não foi falada para quem não comungava a fé. Essa palavra não foi para quem abandonou, para quem saiu da roda, não. Essa palavra foi para quem creu. E olha só como é séria essa palavra crer. Quem crê e for batizado será? Então olha só, essa palavra que ele vai falar, ele diz para aqueles que creram nele. E que palavra é essa? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então vamos caminhar aqui no texto. Ele não falou isso para outras pessoas. Portanto, essa palavra é para nós aqui. Essa palavra não é para quem tem uma outra religião. Não é a palavra para quem não acredita em Jesus. Essa palavra é para nós. Quem crê em Jesus aqui, levanta a mão. Essa palavra é para nós. E aí nós vamos, a partir de agora, começar uma medição em que passos eu estou perto ou mais longe de Jesus. E aí ele vai dizendo: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, que ele já ensina uma outra máxima. Só existe uma forma de eu continuar avançando no conhecimento, que é o quê? Permanecer. Só existe uma forma de eu continuar crescendo no conhecimento, crescendo no aprendizado em Cristo, se eu permanecer. E o que é permanecer? É estar contínuo naquilo que eu entendo, que é a minha fé. Então, se vocês permanecerem, qual que é a outra parte da palavra? Se vocês permanecerem firmes. Então não é permanecer de qualquer jeito. Estou crente hoje, não estou crente amanhã.
Estou muito crente hoje, estou pouco crente amanhã. Estou pegando o céu com a mão hoje, amanhã estou mergulhando no inferno. Mas eu estou na igreja, eu estou vindo, eu estou cantando, eu estou pregando, eu estou orando. Eu estou permanecendo. Mas eu não estou firme. Não esqueçamos que ele vai continuar. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. E aqui é a coisa principal. Não é permanecer firme na tua religião. Não é permanecer firme na tua teologia. Não é permanecer firme naquilo que a instituição traz para você, mas é permanecer firme na palavra. A palavra é a instrumentalização que dá base de continuação, de crescimento da minha vida em Cristo. É através da palavra que eu cresço em Cristo. Não tem como eu me firmar, não tem como eu continuar, não tem como eu permanecer sem a palavra. Eu posso permanecer, eu posso ser firme sem a palavra. Sem a palavra eu viro um religioso. Que eu estou como a religião pede. Eu faço as minhas orações, eu leio os meus textos, eu aparento com as minhas vestimentas um crente, mas a palavra está longe de mim. O que vai definir um discípulo não é só a firmeza, não é só a constância, mas é verdadeiramente serão os meus discípulos, se eles permanecerem firmes aonde? Na palavra. Então é a palavra que vai trazer o crescimento para você. E aqui já vai um conselho para você. Se você vem para a igreja apenas no domingo e escuta a palavra, e você não tem, durante a tua semana, de pegar o texto, de ler a palavra, se alimentar do Senhor, desculpa, você não vai longe, porque você precisa da palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que traz vida. E vamos caminhando. Eu só tenho como ser verdadeiros discípulos se eu estiver firme na palavra. E aí ele vai dizendo, verdadeiramente serão os meus. Por que ele usa verdadeiramente? Porque existem pessoas que não são verdadeiras sendo discípulos. Então todo o texto você vai entendendo a essência do que Jesus quis passar. Então, verdadeiramente, só é verdadeiro se você vai ser verdadeiro se seguir minha palavra. Porque vai ter muitas pessoas que parecem discípulos, mas são falsos. Será que existe, pastor? Com certeza. Lembra de Mateus capítulo 24? Naquele dia me dirá o quê? Senhor, Senhor. Fiz isso, profetizei, fiz maravilhas, curei. Jesus vai olhar e vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Pega esse texto, pessoas que faziam no nome de Jesus, e aqui está uma coisa muito importante, e muito séria para a gente refletir, é o que Jesus diz, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor. Então não é porque você vê alguém falando do Senhor, falando de Jesus, ou até mesmo tendo dons, que essa pessoa, ela é um verdadeiro discípulo de Jesus. Então você percebe como é profundo isso, e conforme eu quero ir dizendo para você, eu quero que você mesmo vai se avaliando dentro de você, que você vai trazendo uma avaliação espiritual dentro de você. Os dons aqui, quando Jesus ele fala em Mateus 24, apartai de mim que eu nunca vos conheço, essas pessoas detinham dons que chamavam a atenção e que no olhar das pessoas que viam, era a identificação de ser um cristão. Aí vem Jesus e fala, apartai de mim porque eu nunca conheci você, porque você praticou iniquidade. Essa palavra de eu nunca conheci, são pessoas que estão no nosso meio, são pessoas que exercem um poder no público, são as pessoas que pregam bem, são as pessoas que têm dons que chamam a atenção, mas naquele dia, Jesus vai falar, eu nunca vos conheci. E o que eu quero dizer aqui para vocês não é trazer para você ficar descobrindo quem é quem. Não, eu estou falando dessa maneira para que você analise você. Analise você. Essa palavra não é para você pegar e analisar os demais, é para analisar você, como é que você está. Vamos descer agora para o versículo 32. Então, volta para o 31.
De novo. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. 32, como que ele começa? E então conhecereis a verdade. E a verdade, como é que você vai conhecer a verdade? Faça conexão com o versículo 31. Eu só vou conhecer a verdade através da palavra, que vai me tornar um verdadeiro discípulo. Tornando verdadeiro discípulo, essa palavra, ela vai ser uma luz naquilo que eu preciso ser mudado. Eu só conheço a verdade e ela só me liberta se eu entender que verdade é essa e que prisão que eu vivo. O grande problema que nós vamos descer, que pessoas vivem em aprisionamentos, mas ele acha que é livre. E conhecereis a verdade. E eu entendo que é conhecer a verdade. Vamos analisar aqui, olha aqui para mim, por favor. Aqui não tem ninguém mais santo do que ninguém. Todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Amém? Todos nós. Cada um de nós aqui tem as nossas fraquezas, cada um de nós temos os nossos defeitos, um para mais, outro para menos, mas todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Quando eu entendo a palavra, quando a palavra do Evangelho ela entra na minha vida, há uma transformação total aqui dentro que você não consegue controlar isso. A conversão genuína é algo que ele arranca o teu eu como se estivesse tirando você e colocando uma nova pessoa, que é a nova criatura. A luz da palavra, a verdade, conhecereis a verdade, é como se fosse assim, você está no escuro e você não sabe o que todo dia você levanta e bate o teu pé em alguma coisa, você não sabe o que é, porque está tudo escuro. Aí você levanta, bate aqui, levanta, bate do outro lado, aí de repente a luz chega. Quando a luz chega, você sabe exatamente aonde você bateu. E o que você faz? Se é alguma coisa que está lá no chão, você vai lá, abaixa e tira. Mas você só teve a percepção de enxergar o que estava te machucando depois que a luz chegou. E quando eu leio esse texto, a verdade é a luz que revela o pecador que nós somos. Essa verdade, ela é a luz que nos põe às claras o homem mau que nós somos. Essa luz é aquela luz que de repente foi perdida por Adão e ele se viu nu. Lembra? E aí ele vai e pega algumas folhagens e apresenta-se diante de Deus. Adão, cadê você? Aí ele chegou aqui, Senhor, onde você estava, Adão? Eu fiquei com medo, estava escondido. Mas por que você ficou com vergonha? Porque eu estava nu. Aí Deus pergunta para ele, mas quem falou para você que você estava nu? Quem falou para você? Em outras palavras, aquele pecado que ele vivia na inocência trouxe uma luz agora no pecado que era dele. E para eu ter um entendimento que aquilo é um pecado, o que Deus faz? Mata o primeiro animal e com as vestimentas daquele animal põe sobre ele, já levando para Jesus na cruz, que seria morto pelos nossos pecados. Então, através de Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Mas eu só conheço Jesus, que ele vai perdoar o meu pecado, quando eu conheço essa verdade através da palavra. Que não tem como, porque senão eu vou ficar apenas alguém que gosta de Jesus. Eu sou historiador que estudo a história de Jesus. Eu sou uma pessoa leitora da Bíblia, conheço a Bíblia, o Novo Testamento, conheço o Antigo Testamento, conheço o hebraico, sou muito bom no grego, e eu conheço todas as versões, conheço a versão original, conheço tudo de Jesus, mas não sou transformado, porque essa transformação só vai chegar dentro do teu coração quando de fato você conhecer a verdade. Portanto, eu já adianto aqui, se há algum tipo de pecado que você sabe que você está vivendo, mas esse pecado ainda permanece em você, é um sinal para você parar e avaliar hoje. De fato eu conheci a verdade? Então quando diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Quando eu conheço, não apenas assim, conheci Jesus, conheci a palavra. Vou ser libertado por simplesmente esse tipo de conhecer? Não. Esse conhecer, ele nota-se uma definição dada em outros textos, principalmente no texto de Gênesis, quando Eva vai conhecer o marido, Adão, ou várias partes, quando vai falar de parte íntima entre o marido e mulher, a expressão é, e conheceu. Então essa palavra conhecer, ela gera intimidade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não é um conhecido assim, conheci a pessoa. Você vai daqui para Portugal e de repente você vai fazer uma escala na Alemanha ou na Itália. Você pode dizer que você conhece Portugal, mas você pode dizer que você conhece a Alemanha? Sim ou não? Não. Por quê? Porque você não conheceu. Por quê? Porque não houve intimidade. Você não desceu, você não passeou. Então, conhecer Jesus, para Ele poder libertar, ela passa pelo caminho da intimidade. E eu só tenho acesso à intimidade de Jesus quando eu abandono o meu eu e eu me rendo ao Senhor. Aquele que vem após mim, qual que é o texto? Negue-se a si mesmo. Intimidade é negar. Vamos para os casados? Marido, você faz o que você quer? Seja sincero. Faz, Giovanni? Você faz, Felipe? Eles falaram rapidinho para lançar a cabeça. Não faz. E nem pensa em querer. Viu, Alisson? Nem pensa em querer. Porque foi gerada uma intimidade através de uma aliança. Lembra quando nós ceiamos ao Senhor? Esse é o cálice da nova aliança. Então olha só, eu estou em aliança. Se eu estou em aliança, eu tenho intimidade. Se há uma pessoa que conhece o marido, se conhece o teu esposo, nesse mundo é só você. Pensa como ela te conhece. E se ela resolvesse colocar... Misericórdia. Pablo, você está chegando aí, e ela está conhecendo. E muitas coisas elas vão conhecer e vão falar, não gostei disso, não gostei. Mas isso, por que conheceu? Porque gerou intimidade, através da aliança. Conhecereis a verdade. Para a verdade libertar, eu preciso ter intimidade através da aliança. Então aqui, a gente entende que muitas pessoas, eles pensam que foram libertos, mas ainda continuam presos. Próximo versículo, 33. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Deixa aí. Esse texto aqui identifica muito quem eram as pessoas que estavam ouvindo. Olha só, Jesus, o Filho de Deus, está dizendo ali para eles, se vocês conhecerem a verdade vai libertar. De repente chega alguns ali e dizem assim, somos descendentes de Abraão. Primeira parte, somos descendentes de Abraão. Religiosos, que julgavam não precisar conhecer a verdade. Eles poderiam dizer assim, se tivesse um coração humilde, presta atenção, que para chegar diante de Jesus, para conhecer a verdade, primeira coisa, precisa ter um coração humilde. Que para chegar diante de Jesus, Ele nos arrebenta. Ele põe o nosso eu lá embaixo. Mas olha só, somos descendentes de Abraão. Aqui eles colocaram uma empáfia dizendo assim, não preciso disso, de ser liberto, porque nós somos descendentes de Abraão. O que eu entendo disso para nós hoje aqui? Quantos anos de crente você tem? Eu estou pregando aqui para mudar de vida, eu estou pregando e a verdade ela confronta. A verdade ela confronta quem é e o que deveria ser diante da palavra. Aí você diz assim, eu não preciso disso porque eu já tenho 30 anos de crente. É o que responderam ali. É exatamente isso. Eu sou filho de pastor.
que ele está pensando? Não, isso aí não é para mim. Sendo que eles poderiam dizer assim: Jesus, que verdade é essa? Conta-nos melhor um pouquinho, que verdade é essa? Mas não reagir. Aqui você vê uma reação de pessoas que estavam sendo confrontadas. E a verdade confronta e a verdade dói. E é no confronto que você percebe quem é humilde e quem não é humilde. Não é diante de quem está falando a palavra, diante de Jesus. Se ele está falando para você, você precisa mudar, você está errado, você está em pecado. Sabe aquela pessoa que sempre questiona tudo? Você é um pai, tem o teu filho lá, você fala para o teu filho, você fala lá para ele sempre questionando, mais. Quando você cresce, você vê alguém falando, se você é humilde de coração, e está o teu líder, está o teu pai, tem alguém te aconselhando, você vai dizer assim: verdade, deixa eu pensar desse lado, que eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque isso demonstra um sentimento, bom, não é o que eu aprendi, mas deixa eu dar lugar para eu entender isso aqui, não justificar, não preciso disso. E muitas vezes nas igrejas, o evangelho, hoje, já falei aqui no outro domingo, um domingo desses, que hoje é uma quantidade muito grande de evangélicos hoje no nosso país. Mas quantas pessoas de fato convertidas que são? E a conversão não é frequentar a igreja. Conversão não é você vir aos domingos aqui. Conversão não é você participar, não é servir em algum departamento da igreja. Toda conversão tem uma característica que é simples. Jesus falou: pelo fruto você vai conhecer a árvore. Não tem como uma árvore boa dar fruto ruim e uma árvore ruim dar fruto bom. Que frutos são esses? Vamos lá para Gálatas. Frutos do Espírito. Se você não tem o fruto do Espírito, é sinal que você não foi enxertado. Quando Jesus ele vai falando que enxertado na figueira, nós somos colocados, nós não estamos ali porque nós não estamos dando fruto. Então analisa a tua vida. Eu conheço Jesus mesmo? Eu conheço essa verdade? Aí você faz uma outra pergunta: eu estou dando fruto? Você tem dado fruto? A tua esposa, a tua esposa, o teu esposo tem visto fruto em você? O teu pai tem visto fruto em você, filho? Pais, os seus filhos têm visto fruto em você? O teu irmão do serviço, em qualquer lugar? Que fruto que eles estão vendo em você? Bom, se não estão vendo nenhum fruto e você começa a se avaliar, logo alguma coisa está errada dentro do reino da verdade. E aí ele vai dizendo: somos descendentes de Abraão, portanto, toda vez que você vê a palavra sendo confrontada a você, tudo que você ouvir que confrontar você, não seja igual a eles, justificando. Não, nós somos filhos de Abraão. E olha só, toda justificativa, ela segue de uma mentira. Por quê? Olha o que ele vai dizendo: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como assim? Foram escravos no Egito? Como assim? Eles estavam sob o domínio romano, não eram escravos, mas eles deviam a ordenança e obediência a Roma. Então toda justificativa, ela deixa de aceitar uma verdade. Porque a pessoa, quando ela não vai na humildade de entender a verdade, ela assume uma arrogância. Eu não preciso ouvir isso. Eu não preciso ouvir isso. Não, eu tenho os meus conceitos, eu tenho os meus conhecimentos, eu não preciso ouvir isso. Por isso que esse conhecimento não está falando de conhecimento de estudo, não está falando de conhecimento acadêmico, ele está falando de conhecer a verdade. E se você perguntar que verdade é essa, é só olhar para a tua vida. Você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa com um coração ensinável, você é uma pessoa que quer aprender do Senhor, que está aprendendo os frutos do Espírito vindo em você. Você está vivendo por isso, não é que ninguém é santo aqui, mas você está se esforçando e você vê ainda frutos sobre você. Algumas pessoas veem sobre você. Teve uma mensagem aqui que eu falei, e alguém me mandou uma mensagem durante a semana, que eu disse assim: você pede paciência. Jesus, me dá paciência. Paciência não é um fruto do Espírito? Não é? Me dá misericórdia. Qual que é o melhor campo para Deus te dar paciência? Num lugar onde você vai precisar de paciência. Então a gente pede paciência, mas que a paciência venha num ambiente tranquilo. Não.
Pastor, então não devo pedir paciência? Você deve, porque todos nós iremos passar por situações na vida que nós precisamos exercer esse fruto do Espírito, que é a paciência. Agora, se eu não tenho isso, está difícil os frutos do Espírito estarem em mim. Eu quero que você vá fazendo uma análise com você. Logo, alguma coisa não está correta no reino da verdade. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Então aqui a gente já entendeu. Eles foram escravos, e bastante, sofreram muito. Eles não eram escravos em Roma, mas estavam sob o jugo romano. Eles estavam ali. Aí ele vai dizendo assim: como você pode dizer que seremos livres? Olha a arrogância. Todo religioso é arrogante. Todo religioso é cheio de empáfia. Por isso que Paulo, ele fala um texto assim, não foi Paulo não, foi, que a letra mata e o Espírito vivifica. Aí muitos antigos pegaram assim, está vendo? Não é para estudar, não é para aprender. Porque enquanto eu vou aprendendo, eu vou morrer, mas quem dá graça é o Espírito. Então, de muito pastor antigo falava, não estuda, porque a letra mata. Só que quando foi deferido esse texto, primeiro que não estava fazendo em conotação acadêmica, ali estava falando da lei de Moisés. Da lei de Moisés. Mas se nós formos trazer para a parte acadêmica, há um cuidado que a gente precisa ter, que quanto mais eu cavuco para aprender, mais eu acho que eu sei. E isso é um perigo, porque quanto mais eu acho que eu sei, mais soberbo eu vou ficando. E qual que é uns sinais da soberba? Quando eu já não quero ouvir. Quando eu acho que o que você está falando não tem sentido. Porque é o que eu aprendi e é o que eu acho. Então aqui Jesus ele vai nos levando numa esfera profunda de cuidado com a nossa alma. Como você pode dizer que seremos livres? Então assim, eles estavam totalmente subjugando uma verdade que estava sendo exposta para ele. Mas por que eles tiveram essa repulsa? Porque a verdade mexeu com eles. Toda a verdade, e aí vamos falar para nós aqui, irmão, quem é que gosta de ouvir verdade? Quem que se sente confortável com verdade? Ninguém. Se teu filho chegar para você, para o pai, né? Você passou no farol vermelho, digamos lá, e você vem falando lá para o teu filho, não passa no farol vermelho, aí você passa, aí teu filho fala assim, bonito, hein pai? Bonito, hein pai? O pai vai dar uma risada amarela, mas por dentro ele vai estar... Ele pode não falar, mas ele vai pensar assim um pouquinho, quem é você para me corrigir? Essa percepção do quem é você para me corrigir, ela está entrelaçada entre a autoridade que eu tenho, com a idade, com a experiência, ao ponto de eu, posso até não falar, mas tem pai que fala, eu não falo, mas eu me sinto tão superior que você não tem esse direito. E isso a gente precisa ter cuidado com a vida. Então conhecer a verdade, olha só, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. Então só aqui você vai vendo que eles não aceitaram a verdade. Então o primeiro sinal de quem não aceita a verdade é justificar numa religião. Não, eu já sou crente há tanto tempo. Não, meu pai é isso. Não, eu faço teologia. Não, eu já fiz teologia, tenho pós, tenho isso, tenho aquilo. Não, isso aí não é para mim. Não, isso não é para mim. Precisamos ter cuidado. Porque a verdade, ela é simples. E às vezes a arrogância faz a gente fechar a porta para o simples, que é Jesus. Próximo texto. Jesus respondeu. Mas Jesus respondeu a eles. Em verdade lhe digo, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Aí Jesus foi complacente com eles. Eles levaram para uma ordem cívica, eles levaram para uma ordem social, ele levou numa ordem
política. Mas Jesus disse assim, em verdade. Quando o texto está sempre assim, em verdade e em verdade, é como se estivesse avalizando a verdade com muito mais rigor. Em verdade eu vos digo, que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Bom, Jesus agora foi, posso dizer, na jugular deles. Porque até então eles estavam se achando filhos. Nunca passou aquele, quem era aquela verdade? Aí Jesus falou, mas só que é o seguinte, se você pratica pecado, você é escravo do pecado. E para você entender se eu sou escravo do pecado, você começa lá no 31 novamente. Falso discípulo, escravo do pecado. E o que é ser o escravo do pecado? Ele passa pelo 33. Ah, não, Senhor, eu sou religioso, eu sou filho disso, eu estou na igreja há tantos anos, mas sou escravo do pecado. O pecado é tudo aquilo que me domina. O pecado é tudo aquilo que eu não tenho autonomia sobre ele. O pecado é aquilo que me afasta de Deus. O pecado nem sempre, preste atenção, nem sempre é o estar em um lugar aonde há pecado. Preste atenção nisso. Esse lugar aqui, o povo está pecando. Então, eu vou sair daqui. Porque aquele lugar, o povo está pecando. Se aqui o povo está pecando, e eu simplesmente querer sair do local para mostrar uma santidade, para vir para cá, mas aquele pecado que está ali vem no meu coração, eu estou igualzinho aquele que ficou lá. Entenderam? Então eu estou no lugar, você está no lugar, não? Ah, não vou lá porque lá o pessoal, não vou naquele lugar porque, mas aí você não vai, mas o teu coração está promíscuo, que é a mesma coisa que está lá. Então o pecado nem sempre é um local, não é um local, mas é aquilo que me domina no mais profundo da minha alma. Aí eu já faço uma pergunta, que liberdade que você tem em Cristo? Paulo ele vai falando lá em Coríntios, ele vai tratando uma religiosidade que estava acontecendo ali. Um comia carne e reclamava do outro que comia alface. E quem comia alface, quem come alface é vegetariano. Então o vegetariano comia e reclamava do carnívoro, do pau. Ah, só come picanha. Não, você vai para o inferno, só come picanha. Aí quem comia carne, não, é da salada, esses aí, é da salada. Aí Paulo teve que intervir. Aí Paulo chega como juiz e fala, gente, é o seguinte, você que come carne, não fica reparando em quem come o alface. E você que é vegetariano, não fica reparando em quem come carne. O que ele quis dizer? Que o pecado não estava na carne e no alface. O pecado estava na forma que eu estava vendo o outro que estava fazendo uma coisa que eu aprendi que não era o certo. Entenderam? Então o pecado estava naquilo que eu estava fazendo. Não, você está fazendo isso, você está em pecado. Você está em pecado, não pode fazer isso. E Paulo teve que chegar e fazer isso. Escravo do pecado é quando eu não tenho liberdade. Tem pessoas que são escravos de um vício. Escravo, você não consegue. E normalmente se você fala assim para o irmão, você tem um vício, seja lá qual for o teu vício, aí você fala a verdade para ele. Aí, versículo 33, não, eu sou filho de Abraão, isso não me afeta. Eu só bebo de vez em quando e socialmente. Não me afeta. Não, isso aqui não me domina. Não é só de vez em quando, mas o de vez em quando é todo dia. E o social é toda hora. O pecado está no negócio? Sim ou não?
Não. O pecado está no tanto que eu não consigo me controlar por aquilo. E o pecado me domina de uma tal forma que eu não tenho controle. Pornografia. Isso é um estudo eminente, real, de pessoas religiosas, de homens, e pasmem vocês, mulheres, que são escravos da pornografia. O que é uma escravidão? Quando você não consegue viver sem, aquilo te domina de uma tal forma que você não consegue se controlar. Então aquilo se torna um pecado. Então tudo aquilo que você não tem um autocontrole, ele pode se tornar um pecado. Por quê? Porque você precisa, o que Jesus trouxe para nós foi a liberdade através dele, através da graça. Quando Paulo disse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então o que ele quis dizer? Eu posso estar em qualquer lugar, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Só que quando ele fala me convém, ele não estava falando dele, ele estava falando o problema que ia causar para o outro. E às vezes você ser separado, não ser liberto em Jesus, você não faz nem por você, você faz pelo outro. E a dificuldade de quem é escravo, ele diz assim: irmão, cada um cuida da sua vida, eu sou desse jeito, se você não quer vir, para isso, a palavra de Deus diz assim: é normal que venha o escândalo, mas ai daquele que o escândalo virá através dele. Então, se o teu irmãozinho vai pecar porque você está comendo carne, não coma carne do lado dele. Então, quando eu vou entendendo a verdade, eu vou entendendo que não tem nada a ver mais egocentricamente comigo, mas é do outro, é pelo outro. Quantos irmãos você já fez pecar pelas tuas atitudes? Para um pouco e reflete. Pastor, mas isso para mim não tem nada a ver. Para você. Para aquele outro irmãozinho tem tudo a ver. E por causa de você não entender e se subjugar diante de conhecer a verdade, você fez o outro irmão pecar. Quantas pessoas que saíram da igreja por causa de você? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas, de novo eu sempre uso esse exemplo, né? Mas vamos lá. Ah, você bebe. Aí de repente você recebe alguém na tua casa. Só que para essa pessoa, só o fato de na tua geladeira ter alguma coisa, para ele é um pecado maior. Aí você vai dizer assim, igual o versículo 33, não, nós somos de Abraão. Quando que eu sou escravo de alguém? Arrogância. O primeiro sentimento é de humildade, é entender, eu não conheço o meu irmão, eu posso fazer ele pecar. Agora, se você não consegue se controlar, não, dane-se ele, eu quero fazer isso agora, você é escravo do pecado. E aqui é um tipo de pessoas que estão presas, é uma pessoa que está livre, mas ela não está liberta. Você está livre, mas não está liberto. Pessoas que têm vícios extremamente fortes, se você chegar para ele e falar assim, para de fazer isso, ele não vai conseguir. Uma pessoa que tem um vício em todo tipo de droga, ele não vai parar, um cigarro, porque aquilo já dominou ele. Aquele vício, ele não consegue se dominar. O pecado oculto da mente, você não peca em nada disso, mas a tua mente, Deus sabe para onde vai. O homem não pode ver uma menina diferente na rua, que mesmo casado, ele dá aquela olhada. Ai. Eita Jesus, que demônio. Só que a mente dele já está toda possuída por aquilo. A mente dele já está corrompida por aquilo. Eu não consigo não ser daquele jeito.
mentiroso. A mentira é um pecado de vício que quanto mais a pessoa mente, mais ela vai mentindo. E isso é um mal que tem dentro do nosso mundo, nosso universo. Que você precisa, se você tiver esse tipo de situação, lute, peça ao Espírito Santo. Não minta. Porque uma mentira sempre vai gerar outra mentira. E para você guardar a primeira mentira, você vai mentir mais naquela. E uma hora ou outra, a verdade vem. Mas tem pessoas que mentem já está viciado naquilo. Então tudo que me prende, eu estou sendo escravo do pecado. E hoje o Senhor te trouxe hoje para te dizer, se liberte disso. Não é o fato de você estar livre que vai te levar para perto do Senhor. Lembra de novo, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, apartai de mim porque eu não te conheço. Porque eram pessoas que detinham toda a lógica da estrutura religiosa, mas estavam sendo escravos de pecados. Conforme eu vou falando, vai analisando em você, na minha vida, na tua vida, qual é o tipo de pecado que tem prendido você? Há aqueles pecados que às vezes podem atrapalhar alguém, pecados que podem matar alguém, pessoas que não conseguem ficar sem falar da vida de alguém, e com a língua ela acaba matando moralmente a vida de outra pessoa, acaba fazendo imaginações, enlações totalmente fora da realidade. Se você vê um moço e uma moça conversando, estão ali conversando, nada a ver, a tua mente pecaminosa, escrava do pecado, você já vai falar um monte de coisa, eu vi o fulano ali, estão se agarrando, mas porque a tua natureza é pecaminosa, então não tem como o olho bom ver coisas boas, por isso só tem pessoas que vê coisa ruim, porque o teu olho não é bom. Então, quando eu entendo o sentido de ser escravo do pecado, não adianta você estar na igreja, você vir para cá, a gente ouvir a palavra e participar, fazer alguma coisa, mas se você ainda é preso. O dinheiro, o trabalho que você tem, que ponto o trabalho que você tem domina você? Qual é o ponto? Até que ponto que o trabalho te domina? Não, pastor, isso não é pecado, porque é o trabalho. Aqui está um grande engano de Satanás. Essa semana eu estava lendo um livro cujo tema é muito interessante, o lado mal do bom da alma. Olha só, o lado mal do bom da alma. E ali o escritor estava fazendo algumas enlações a respeito disso. Que nem sempre aquilo que é bom, ele me aproxima de Deus. Trabalhar é bom, você tem que ganhar dinheiro, você tem que cuidar da tua casa, você tem que cuidar da tua família. Eu preciso trabalhar, eu preciso correr, mas às vezes está te afastando de Deus. Por quê? Porque o trabalho, o dinheiro te domina de uma forma tão grande que você não consegue se libertar. E quando eu estou escravo do dinheiro, eu vou mudando o patamar, eu me torno egoísta. Eu me torno uma pessoa que é avarenta. O que é avareza? É um pecado. Por quê? Ele trabalhou tanto. E o que faz o vício? Você já parou para pensar o que vicia alguém? É um negocinho chamado dopamina, que está no cérebro. Quando você ganha o dinheiro, já falei isso aqui, você pega o dinheiro ali, a semana que você trabalhou, aí você pega, sei lá quanto você ganha por semana, $7.000, aí você pega os teus $7.000 ali, na semana. Aí quando você pega aquilo, você fala assim, você até respira assim, aquilo foi para a tua mente assim, o cérebro falou assim, ele gostou, hein? Ah, ele gostou. Aí ele vai jogar sempre mais, quero 7, 7 está pouco, e você vai trabalhando, e você não percebe que você está sendo escravo daquilo. Aí você perde família, perde os teus filhos, perde casamento, deixa de vir na igreja, todo compromisso teu você faz, mas da igreja sempre não dá. Você não tem, para tudo você abre uma concessão, para vir no culto não dá, para tudo você abre uma concessão, para a tua família não dá. Então aquilo você já não consegue mais dominar. Você está trabalhando hoje, não responda para mim, para você.
Você colocar no teu coração a partir de hoje, você vai falar assim: Deus, a partir de hoje, eu não vou mais trabalhar de domingo. Não vou mais. E isso significa 30% do teu orçamento. Aí você fala assim: eu não vou mais, porque a partir de hoje eu vou fazer um ato de fé. Eu tenho 7 dias, então esse domingo eu vou tirar para minha família, eu vou sair com a minha família, eu vou levar eles para comer no melhor restaurante, ali no McDonald's, vou levar ali. Vou levar as crianças que gostam, vou ter um lanchinho pequenininho que é baratinho, vou lá. Vou andar de carro com elas, vou levar no parque, aquele que abriu aqui, vou levar elas ali. Aí naquele dia que você está todo crente, você acorda as crianças de manhã e fala: gente, acorda, hoje é o dia do Senhor e eu cuidar de vocês. Vamos para o lago, vamos procurar alguém que tem um barco para eu andar, vamos procurar alguém que eu vou levar minhas crianças para andar de barco, achei. Vamos, depois de lá, aí a hora que você está indo embora, depois, criançada, vamos ficar no lago até que hora? 4 horas, porque tem um monte de mulher em casa, até lavar cabelo, não vai dar tempo para 7 horas, nós terminarmos e começarmos a semana, adoramos ao Senhor. A partir de hoje, família, é diferente. Aí a hora que você termina de falar, o telefone toca. Quem é? Quando você olha assim, tua esposa fala: quem que é? Aí você fala assim: é um rapaz do emprego lá, o que ele quer? Aí a mulher, já entendendo que mulher espiritual, ela fala assim: aguenta firme, amor. Aguenta firme. Vamos supor que a tua hora, o Danilo, pela risada que ele deu ali, a hora do Danilo deve custar aí uns 130, 250. Só que naquele dia, o rapaz chega para mim e fala: é o seguinte, eu estou precisando, é hoje. E eu vou pagar a tua hora $1.200. Não responda para mim. O que você vai pensar? Você vai pensar assim: Deus é fiel. Não, pensa, seria natural. Fala: meu Deus, como Deus é fiel, gente. Eu só pensei em mudar de vida, Ele já me manda essa. E aí? É complicado, Danilo. Agora, pensa ao contrário. E se o diabo ouviu o teu clamor e ele acionou os agentes dele para fazer isso com você? Pastor, isso é possível? Justamente, quem que levou Jesus no cume do monte? E ofereceu tudo para ele. Se prostrado me adorar, tudo isso aqui vai ser teu. Então, o diabo tem esse poder, sim. E aí, não responda para mim se você vai aceitar ou não. Mas dependendo de como está o teu coraçãozinho, quando eu falei 1.200 aí, talvez é um bom sinal para você voltar aqui para a verdade. Não, sabe aquela avaliação assim: oh meu Deus, oh meu Deus. Porque toda vez que a gente chega diante do Senhor, sempre as ofertas vão aumentar. Mas leve uma coisa para você: seja firme e constante no que você está em aliança com Jesus. Porque esses 1.200 podem ser a solução daquele problema que você está achando, mas pode ser a quebra de uma aliança do que Deus estava esperando que você mantivesse. A Bíblia diz que Deus, Ele prova aqueles que Ele ama. Então, se você colocar no teu coração, todas as pessoas às vezes que chegam comigo e falam, eu falei: ó, pode aguentar aí, que você pode receber uma proposta disso. E alguém me falou: pastor, olha, nessa semana Mas eu perguntei: e aí você? Eu resisti. Que bom. É fácil? Não é. Mas se mantenha em uma coisa: o diabo sempre vai atingir você naquilo que você mais acha que você precisa. Leve isso para você. Mas nem tudo aquilo que é bom, nem tudo que é uma porta linda, é uma porta de Deus para você. Eu quero que você entenda. Fique firme no Senhor. Fique firme nessa verdade. Jesus vai cuidar de você. E se Deus tiver que te abençoar, não vai ser com 1.200 não, vai ser por 5.000 por hora. Fala amém.
Deus pode fazer tudo, irmão. E se também não vir 5 mil, aquele 50, aquele 30, aquele 15, aquele 20, vai ser tão abençoado quanto os 1.200 que você abriu mão. Mas para você entender isso, você precisa estar literalmente entregue para o Senhor. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor sabe do que eu preciso. Me ajuda a ser fiel a Ti. Próximo para a gente terminar. 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela, nela, para sempre. Lembra que o versículo anterior era o quê? Você é escravo do pecado. Escravo, aqui que ele está dizendo ali, o escravo não tem lugar permanente na família. O que isso quer dizer? Ele até parece que é da família, presta atenção, ele até se veste como família, mas não é permanente, não é para sempre. Lembra de Mateus? Muitos me dirão naquele dia, escravos. Viviam junto, pareciam como família, mas não tinham direito à herança. Você é escravo ou você é filho? Hoje você pode escolher se você é escravo ou se você é filho. Último versículo para nós encerrarmos. Portanto, aí ele termina. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Portanto, se o filho... Amém? Portanto, se os filhos vos libertar, através da verdade, da palavra que eu entendi, da aliança que eu tenho com Ele, da intimidade que eu estou sendo gerado nele, Ele libertou, você é livre. O pecado não tem mais poder sobre você. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. O pecado não tem mais poder sobre a tua casa. Você é livre. Dá uma olhadinha um pouquinho para mim. Dó. Eu sou livre. Eu sou livre. E o quê? Nada. Ficamos de pé. Glória a Deus. Olha, estou passando aqui para te agradecer. Você que ficou até o final, você que ouviu os louvores, você ouviu a palavra. E o nosso desejo é que através da palavra, através do louvor, vidas possam ser edificadas. Se você quer receber Jesus no seu coração, entre aqui no inbox, mande um recado para a gente. Tem alguém que vai estar falando com você. Deus te abençoe e aguardo você no próximo domingo. E não esqueça, manda um link para alguém. Deus te abençoe e uma ótima semana.